Nós vamos, então, continuar nessa aula. Nós paramos na criação e, como nós estávamos falando na aula passada, Deus criou o mundo em 6 dias. E agora a gente vai falar de um assunto muito importante. A gente vai falar do descanso. E ele descansou no 7º dia. Será que Deus precisava descansar? Ele se cansa? Não, está escrito que ele não se cansa, ele não se afadiga. Então, por que ele colocou um descanso? Por que ele frisou essa palavra descanso? Se a gente olhar para o lado profético, nós estamos falando do milênio. Deus deu a terra ao homem por 6 dias e depois a terra vai ter um descanso. Não vou entrar tanto em detalhes nesse assunto, porque eu sei que vocês têm professores, aulas que falam de escatologia, mas o milênio, antes do milênio tem tribulação, tem arrebatamento, mas Deus criou a terra, Deus deu a terra ao homem por 6 dias e o milênio é o descanso de 1000 anos de governo de Cristo aqui na terra, perfeição, terra sendo restaurada depois da tribulação. Mas o que eu quero falar com você hoje é do que ele quer te ensinar, não só em termos proféticos, mas para a nossa vida sobre esse descanso. A palavra descanso em hebraico é Shabbat. E quando ele fala de descanso, ele está falando que o homem precisa de um descanso físico, o homem precisa de um descanso emocional, o homem precisa de um descanso espiritual. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus de uma forma espetacular e nós somos corpo, alma e espírito. O que é um descanso? O que o descanso físico ele traz? Saúde. Quando você não tem descanso, é esgotamento. Quando nós temos a Revolução Industrial, foi a primeira vez que o homem legalizou isso. É necessário que o homem tenha um dia, o operário tenha um dia de descanso. Aí o homem veio legalizar, só com a Revolução Industrial, veio legalizar o que Deus já tinha ensinado. Olha, você trabalha 6 dias, mas um dia você tem que descansar, senão você vai entrar em esgotamento. Falando do físico, mas eu falei também que nós precisamos de um descanso emocional. O descanso emocional, quando a gente fala de descanso emocional, a gente está falando de equilíbrio. Nós estamos falando de ficar longe do estresse. E quando a gente está falando de um fruto do Espírito. Nós estamos falando de domínio próprio, nós estamos falando de moderação. Então você vê que aqui em Gênesis fala como ter uma vida saudável fisicamente, emocionalmente. Jesus toca nesse assunto. Ele diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Ali Jesus está falando não só da parte espiritual, mas ele está falando do emocional. Eu me preocupo com você, eu me preocupo com as tuas emoções. Você precisa, eu sou o teu descanso, eu sou o seu descanso emocional e espiritual. Mas como a gente está falando, então descanso físico, saúde. Descanso emocional te traz também saúde, te traz equilíbrio, porque quando nós estamos bem emocionalmente, o nosso corpo também se beneficia. Agora, o que é o descanso espiritual? O descanso espiritual é a fé. Quando eu creio, eu descanso, eu confio. Então, Deus estava mostrando aqui na criação que o equilíbrio para a nossa vida é maturidade é entrar no Shabbat. Shabbat emocional, o Shabbat espiritual, o Shabbat físico. Nós temos muitas pessoas que ficam perguntando sobre Shabbat, sobre o que é realmente. Então a gente tem que descansar um sábado, a gente tem que guardar o sábado. E eu digo para você, Deus separou, Ele quer um dia que você dedique a Ele, que você descanse fisicamente, que você relaxe, que faça lazer, que você tenha um descanso emocional. Um dia. E esse dia pode ser o sábado, pode ser o domingo. Mas Deus quer que você descanse. E Ele é o teu descanso. Mas, voltando aqui para Gênesis 1, nós entramos num momento fantástico, é o ápice da criação. O ápice da criação, quando Deus diz, agora nós vemos algo diferente. Durante todo o momento da criação, Ele fala, haja luz, Ele fala e o mundo foi criado através das palavras de Deus. Mas agora algo diferente acontece no versículo 26 de Gênesis 1. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. E quando Deus, no momento de Deus criar o homem, nesse momento, algo diferente acontece. Ele desce. E nesse momento ele mostra algo que é muito importante você aprender. Nesse momento ele diz desçamos. E quando ele diz desçamos, ele está ensinando pra gente algo diferente. Ele está mostrando a unidade. Ele está falando da palavra errad. A palavra errad, porque em hebraico, mais uma vez, existem 2 palavras para falar unidade. Errad, quando é uma unidade múltipla. Parece que eu estou falando uma coisa doida. Mas vou explicar de uma forma mais fácil para você. O que é unidade múltipla? Quando você olha um cacho de uva e você vê 1 grão de uva, ali você tem uma unidade. O cacho é uma unidade, mas tem muitos grãos de uva para fazer um cacho de uva. Isso é errado. É uma unidade múltipla. Um grão é algo dentro do cacho, mas é o cacho. O grão de uva é o cacho. Então, isso é errado. E a ride é unidade, parece um pleonasmo, unidade única. É quando é um mesmo, só um. Como, por exemplo, quando Abraão fala, quando Deus fala para Abraão dar o seu único filho. Abraão não tinha mais filhos, era o único filho da promessa. Nesse sentido que eu estou falando de único. O único filho da promessa. Então ali foi usada a palavra Yahid. E Deus aqui ele mostra que ele é unidade. Aqui está falando desçamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo em unidade. Desceu para criar o homem. E não só o homem, até então tudo foi feito, foi realizada a criação através da palavra, agora não só mais a palavra, mas o homem foi feito a partir do toque de Deus. Deus toca, Deus desce, Deus toca. E essa é a diferença. Quando você olha para o Evangelho, você vê que quando as pessoas tocavam em Jesus, elas eram curadas, e ele tocava as pessoas. E está escrito que ele tocou o leproso em Marcos capítulo 1, ele tocava as crianças. Então, nós vemos aqui que nós temos um Deus de toque, e essa necessidade, como nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos de toque. Nós somos pessoas que nós não nos satisfazemos só com a verbalização. Na época da Segunda Guerra Mundial, foi feita uma pesquisa. E crianças órfãos da Segunda Guerra Mundial foram ali uma pesquisa entre psicólogos, e eles analisaram os órfãos que foram criados todos eles no mesmo ambiente, num orfanato, e todos eles no berço. As crianças que não eram tocadas de uma forma individual, essas crianças demoraram mais para andar, demoraram mais para falar, e tiveram sérios problemas
problemas emocionais na medida em que foram crescendo. As crianças que foram criadas em orfanato, mas nesse orfanato elas tinham um contato mais individualizado, pegavam no colo de vez em quando, acariciavam, ninavam. Essas crianças andaram mais rápido, falaram mais rápido e cresceram crianças mais seguras. Então, nós temos um Deus de toque e um Deus que nos ensina a amar e também sermos pessoas que tocam. Por isso, a importância, nós somos o corpo de Cristo. E quando ele diz de corpo, ele está falando que é a função de abraçar, de resgatar e de colocar no colo. Essa é a nossa função. E, voltando aqui para a criação, quando o homem, ele aqui está falando que criou Deus, pôs o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Voltando a essa palavra imagem e semelhança. A imagem de Deus. Nós somos imagem de Deus no nosso espírito. Por quê? Porque nós somos eternos. Deus é eterno e nós somos eternos. Essa é onde reside a imagem, a nós sermos imagem de Deus. A nossa semelhança é porque nós temos um Deus que ele é perfeito, claro, e ele tem emoções, ele sorri, ele se entristece. Só que Deus é perfeito no seu emocional. Ele é um Deus perfeito, um equilíbrio perfeito. Claro, ele é Deus. Mas nós somos a semelhança de Deus porque aí nós somos deformados. Aí, por causa do pecado, nós somos pessoas que... Por isso que a salvação, Paulo fala de desenvolver. Jesus, como você aceitou como Jesus, como Senhor e Salvador, é fato, você é salvo. Mas nós precisamos desenvolver a salvação, precisamos amadurecer, crescer, sermos restaurados, renovar a mente. E é todo esse lado que falta, que só diante da presença de Deus que nós vamos ser restaurados na semelhança. Só que a perfeição só realmente, a estatura do varão perfeito é a nossa medida. Mas nós só vamos chegar lá, realmente, quando nós nos encontrarmos com ele face a face. Até lá vai ser uma luta diária nessa nossa semelhança que às vezes insiste em se afastar tanto da semelhança de Deus na nossa vida. E quando ele fala aqui de homem e mulher, ele neste momento, ele coloca o homem e mulher como únicos, como sendo um só. Aqui ele já está mostrando aqui o princípio do casamento, quando ele voltaria, porque depois, primeiro ele abençoa, olhando para Adão, ele abençoa homem e mulher, mesmo antes da mulher ser criada, e depois quando a mulher é criada, nós entendemos através de Gênesis como é que Deus olha para um casamento. Ele olha como aquilo deixará o homem, seu pai e sua mãe para se tornar um. Então, no reino espiritual, nós somos vistos por Deus como um, e essa unidade é uma unidade que veio para realmente sair de baixo. Quando marido e mulher, eles são unidos, um faz fugir 1000, dois faz fugir 10.000, e é aí que reside a vitória de um casamento firmado na rocha, de um casamento onde os dois, cada um faz a sua renúncia para se tornarem um. E nós continuamos aqui em Gênesis, nessa nossa caminhada. Então, em Gênesis 2, versículo 7, está escrito: então formou o Senhor ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Depois que Deus tocou o homem, depois desse toque, que nós falamos, a importância do toque, de ter um Deus que toca, e a importância do toque na nossa vida, nós vemos aqui agora que Deus sopra sobre o homem. Nesse momento em que ele sopra, você vê toda a continuidade do plano de Deus. Nesse momento em que ele sopra, o Espírito de Deus é soprado. Em hebraico, a palavra Espírito é ruar, e ele sopra ruar, o vento. A palavra ruar, ela significa tanto Espírito quanto vento. A mesma palavra tem o significado de vento e de Espírito. Nesse momento em que ele sopra sobre o homem, ali entra no homem o Espírito Santo de Deus. É nesse momento que Adão se torna inteligente. É nesse momento que Adão recebe o zoe de Deus, vida, a vida do tipo de Deus. E lembra que nós falamos do Shabat? A importância do descanso físico, emocional e espiritual? Então, nesse momento, é importante você aprender agora três palavras, e nesse momento, não em hebraico. Vamos sair um pouquinho do hebraico, vamos para o grego. E nós temos 3 palavras que falam de vida. E, no nosso caso, bios, que é a vida física, nefis, que é a alma, e zoe, que é o espírito. E quando Deus sopra sobre Adão, quando ele tocou em Adão, veio bios, a vida física. Ali o homem recebeu, como nós falamos, a semelhança, que é o nefis. Agora, fecha com chave de ouro. Deus sopra sobre Adão, e Adão recebe poder. Ele recebe o poder explosivo do céu, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus faz a mesma coisa. O que tem de mais bonito é porque com a saída de Adão do Éden, o homem perdeu o Espírito. E a gente vai vendo no Antigo Testamento, você vai ver em Gênesis, em Êxodo, você vai ver que Deus, para executar o seu plano, Deus escolhe um homem e ele coloca o seu Santo Espírito sobre este homem para ele executar essa tarefa. Mas o Espírito não é dentro como era de Adão, não. O Espírito não está mais fluindo através do homem. Isso foi perdido, lá no Éden foi perdido. E quando Jesus chega no momento em que ele se revela para os seus discípulos, em Lucas 24, lá depois que ele ressuscitou e ele entra ali no cenáculo, uma das coisas mais bonitas que Jesus faz em Lucas 24, está escrito que depois que ele disse Shalom, e ele come com os seus discípulos e se revela como o Senhor ressurreto, naquele momento ele sopra. E quando ele sopra, está escrito que o entendimento dos discípulos é aberto. Eles recebem, aí eles começam a entender as profecias, começam a entender tudo aquilo que Jesus ensinou durante 3 anos e meio. Então, você vê que Jesus faz ali no cenáculo o que foi feito no Éden. Jesus é o resgate. Jesus veio trazer o que o homem perdeu, o sopro, o Espírito Santo de Deus, essa força, essa sabedoria, essa inteligência espiritual, enfim, a habilidade que foi perdida, que vem junto com o Espírito Santo de Deus. E quando ele criou, e aqui depois que ele criou o homem, nós temos um dado, que o homem, a terra já tinha sido criada, mas Deus criou um pedacinho especial naquela terra. E está escrito no versículo 8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O homem foi colocado nesse jardim, e aí você volta para a sua aula anterior, onde nós vimos que um Éden, em algum momento na eternidade, ali Lúcifer andou no Éden mineral com Deus. Agora você vê o Éden aqui na terra, colocado um pedaço de terra especial para que Adão estivesse. Nessa terra especial, onde ele cerca, e como você viu também em Mateus 21, que ele colocou um cerco naquele pedaço de terra arrendada, aqui, quando Adão é colocado, algumas coisas especiais tem naquela terra. Eu tive uma vez, logo que eu me converti, aí você já está me conhecendo um pouco melhor. E como eu disse, eu não entendia nada de nada. Eu não tinha sido, a Bíblia eu nunca tinha aberto, nunca ninguém tinha me ensinado nada sobre a palavra de Deus. E quando eu me converti, eu estava tão encantada com tudo que eu estava ouvindo, eu queria entender tudo de uma vez. E eu tive uma visitação de Deus que foi muito interessante. E eu tive um sonho.
E esse sonho não era bem um sonho, foi algo como que se eu tivesse sido transportada. E nesse sonho eu andava por um lugar lindo, não tem palavras para descrever esse lugar. E do meu lado estava Adão. É engraçado, mas estava Adão. E eu falava para ele assim, porque o lugar era deslumbrante, o que tinha de mais bonito, eu nunca tinha visto um lugar tão bonito como aquele. E eu disse, eu não acredito como você perdeu isso tudo, por que você perdeu isso tudo? E aí ele falava assim para mim, não, isso não é o que eu perdi eu vou te mostrar agora. E a gente andava para o limite desse jardim, onde a gente estava, e no final desse jardim tinha uma mureta muito baixinha, muito baixinha, mas do outro lado tinha algo inexplicável. Era o jardim dos jardins. Se eu já achei aquele lugar lindo, aquele outro lugar, o verde era mais verde, o azul era mais azul, aquele lugar me atraía, eu queria pular aquele limite, e quando eu contemplava, lá no final daquele limite tinha um trono, e ali naquele trono só via luz, resplendor, e daquele trono, alguém que estava em pé do lado do trono, e eu sabia que era Jesus, veio na minha direção, eu queria pular, eu queria me atirar aos pés dele, e ele disse, não, ainda não é a hora. Você ainda tem algo, eu tenho um plano e eu tenho um propósito para a tua vida. Eu digo para você que eu saí desse momento, assim, muito mal. Muito mal porque eu não queria ter voltado. Chorei muito. Eu tive um pastor muito sábio que me falou e falou assim, não, eu sei que você quer, mas o que Deus está mostrando é que você tem que andar em cima de algo que Ele tem para você aqui. Você tem que crescer para que você possa realmente viver o que Ele quer que você viva. Crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, para você viver o que Ele disse que Ele tem para você, esse plano aqui na Terra. Então eu digo para você que o que Adão viveu no Éden, aquele momento, você pode viver. Você pode viver o Éden aqui na Terra. Você pode viver esse deleite com Cristo, mesmo nesse mundo que nós estamos vivendo. Esse Bereshit é isso na tua vida. Jesus veio para trazer de volta o jardim do Éden. E nós podemos viver deleite através de Jesus Cristo. Mas voltando aqui para Gênesis, para ver o que a gente pode aprender, vamos lá para o teu slide. Deus criou o Éden, Deus fez um lugar especial, dentro de um lugar lindo e fantástico como a Terra, um lugar mais especial. E nesse lugar especial tinha a árvore da vida, tinha um rio. A árvore da vida e esse rio, nós hoje sabemos quem é essa árvore da vida. Essa árvore da vida é Jesus, e Ele que é a nossa sombra, o nosso descanso, o nosso alimento. Ele é vida, Ele mesmo disse, eu sou vida e ressurreição. Ele é vida. E esse rio que saía, Jesus veio explicar pra gente, Ele explicou o que é o Éden pra gente. Ele explicou, eu sou a vida, eu sou a árvore da vida, e através de você, se você crer, rios de águas vivas fluirão através de você. Ou seja, o rio é o Espírito Santo. Mas esse rio, eu quero que você veja aqui no teu arquivo, no teu slide, vamos ali, rio da vida, que você vê aqui em Gênesis 2:10. Mas esse rio, todas essas anotações nós já vamos. Mas eu quero que você atente para o nome, porque o rio não tinha um nome. Mas deste rio saíam quatro braços de rio. E para esses 4 braços de rio, receberam um nome. E eles tinham um local, um destino. E é importante a gente ver isso. Mas, falando de rio, como eu disse, você vai ver a importância de você estudar Pentateuco para entender. Lembra que a gente falou no início, na primeira aula, para entender todos os outros livros? Aqui você tem um rio. Quando você chega em Ezequiel 47, o profeta tem uma visão de um rio. E esse rio traz vida. Esse rio tem vida e leva vida por onde quer que ele passe. E o profeta foi convidado não só a ver, mas experimentar esse rio. Ele foi convidado a entrar nesse rio. E aí a gente vê que o rio que estava no Éden, um profeta é convidado a entrar nesse rio, experimentar do Espírito, do fluir do Espírito Santo, de experimentar aquilo que Adão teve. Ezequiel, ele teve a revelação e ele teve para a vida dele mesmo. Ele experimentou o que é estar dentro desse rio. E saindo de Ezequiel, nós encontramos Jesus anunciando, como nós já falamos, em João 7, versículo 38. Aqui em João 7, versículo 38, Jesus fala, do teu interior fluirão, se você crer, fluirão rios de águas vivas. E aí a gente termina Apocalipse falando sobre o rio que sai de onde? Do trono de Deus. Essa é a nascente do rio. É o trono de Deus. Então nós vemos aqui que esse rio é o Espírito Santo. Ficou bem claro para você, tenho certeza que ficou claro para você que o rio de Deus é o Espírito Santo. Só que esses 4 braços falam do Espírito Santo e o que ele traz para a nossa vida. O primeiro braço, que aqui você lê, aqui em Gênesis 2, no versículo 11, o primeiro chama-se, eu vou começar lendo 10. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Escreve aí no teu caderno, esses 4 braços. O primeiro chamava-se Pisson, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. Pisson, o significado de Pisson, olha aqui no teu quadro, fluindo gratuitamente. Então nós entendemos que o Espírito Santo de Deus custou um alto preço para Jesus, para que ele voltasse, esse rio voltasse a fluir de forma intensa sobre a terra, voltasse a fluir livremente sobre a terra. Ele é gratuito, mas Jesus teve que pagar um alto preço para resgatar esse rio para a nossa vida. O segundo nome do rio, o segundo braço, ou melhor dizendo, no versículo 12, e aqui você encontra no versículo 13, o segundo rio chama-se Gion, e é o que circunda a terra de Cush. Gion fala de correnteza forte. O nome Gion é correnteza forte. O que o Espírito Santo é? O que o Espírito Santo traz? Força. Ele é forte. Ele não é só forte, mas ele traz força para nós. Por isso que em Zacarias 4 está escrito, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. É uma força que não é quando você precisa de um recurso de força acima da força física. Davi, ele não precisava de força física para lutar contra Golias. Ele precisava de uma força e uma habilidade sobrenatural, uma destreza na sua mão para acertar a cabeça do gigante, a testa do gigante, bem aonde o capacete não tinha um espaço livre. E foi justo ali que a pedra entrou. Para isso ele precisou de uma força que não vinha da terra, não vinha dos seus músculos mesmo, porque ele não tinha músculo. E é essa força que nós temos. Por isso que o apóstolo Paulo, ele entendeu tanto. E por isso que também os profetas no Antigo Testamento, quando o apóstolo Paulo fala que a tua graça me basta, a graça é essa força que nós temos disponível. Os profetas falam,
diga ao fraco, eu sou forte, porque é a força do Espírito Santo. Mas o terceiro braço, e eu anotei aqui Cuxi, Etiópia, e todo mundo sabe que esse rio chegava até a Etiópia. O primeiro trazia ouro de volta, e é o que o Espírito Santo traz pra gente, as riquezas perdidas. Agora, a Etiópia, África, esse rio, o que Deus está falando é que o Espírito Santo de Deus, a glória de Deus vai cobrir toda a terra, assim como a água cobre o mar, assim também o fundo do mar, assim também esse é o propósito de Deus, que o Espírito de Deus, ele atinja, ele flua através de toda a terra. E hoje mais do que nunca, nós sabemos que a janela 10/40 precisa desesperadamente deste rio, dessa força, dessa vida. Se você nunca ouviu falar sobre a janela 10/40, o que é a janela 10/40? É justamente aquela faixa. Depois você procura aí no Google, janela 10/40, você vai ver muitos mapas, você vai ver muitos mapas mostrando a mesma coisa, que é uma faixa onde o mundo é menos evangelizado. E essa faixa, por incrível que pareça, ela pega toda, faz uma janela. Ela pega o norte da África, pega a Ásia, enfim, ela pega a parte mais crítica do Oriente Médio, onde o mundo é menos evangelizado. E aqui, então, Cuxi já falava da necessidade do evangelho, que é o ide de Jesus para ir para os 4 cantos do mundo. E aqui o terceiro braço do rio, aqui, vamos ver, o terceiro braço, o nome do terceiro rio, versículo 14, é Tigre, e corre pelo oriente da Síria. E aí a Síria, falando de Mesopotâmia, falando do nosso mundo moderno, falando, como eu estava dizendo, do Oriente Médio. E aqui, Tigre, a palavra significa rápido. O Espírito Santo traz uma velocidade na nossa vida. É só você olhar o profeta Elias, quando o Espírito Santo ele foi tomado pelo Espírito Santo, ele correu mais rápido do que a carruagem de Acabe. E é isso, o Espírito Santo ele faz remir o tempo, ele agindo em nossa vida, nós somos mais eficazes. Eu acho fantástico quando a palavra diz que Davi, ele tinha uma unção de eficácia. E é isso mesmo, o Espírito Santo traz eficácia, a eficácia evita que você perca tempo e assim traz fluidez, rapidez. E o último braço, o último rio que sai do Éden é Eufrates. E o Eufrates significa, a palavra Eufrates significa frutífero. Então é isso que o Espírito Santo traz para nossa vida. Ele é dado gratuitamente, ele te torna forte, rápido e frutífero. Era esse o propósito de Deus. O propósito original de Deus para Adão era esse. E o propósito original de Deus para a sua vida, porque hoje Jesus trouxe de volta esse plano original e é realmente o Espírito Santo para você ser rápido, forte, inteligente, eficaz, em nome de Jesus. E quando nós continuamos aqui, eu chamo agora esse momento de árvore da vida. Vamos pensar um pouco na árvore da vida? Vamos meditar um pouco na árvore da vida? Por que era tão importante estar na árvore da vida? Nós falamos que a árvore da vida é Jesus. Mas durante principalmente nos 5 primeiros livros, a árvore da vida, ela é mostrada pra gente. E eu quero falar disso com você nesse momento, porque senão você vai perder esse assunto e você não vai entender o fluir. E aqui, quando o povo, agora sai um pouquinho de Gênesis e pensa num momento especial, lá em Êxodo. Vamos adiantar um pouquinho a história pra gente entender a árvore da vida. Quando o povo sai do Egito e a primeira experiência que eles têm com Deus, depois de passar pelo Mar Vermelho, quando eles passam pelo Mar Vermelho, você tá ali, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, depois de terem atravessado o Mar Vermelho, eles têm uma experiência com Deus, e essa experiência é em Êxodo 15, onde eles param num lugar sedentos para beber água, e ali tá toda uma geração sedenta, precisando beber água, mas quando eles descobrem a água é amarga. E ali a água é mara. É chamada de mara porque mara é amargo. E nesse momento, Deus dá uma ordem para Moisés. Deus fala para Moisés, você vai até aquela árvore, você corta a árvore e você coloca essa árvore na água e essas águas vão ser curadas. Uma ordem meio estranha, uma forma diferente de curar a água, mas se a gente olhar, Deus estava mostrando o plano de salvação ali para Moisés. Moisés foi uma das pessoas que mais viu o plano de salvação. E a gente vai ver no Pentateuco, esses encontros de Moisés com a revelação do plano de salvação. Mas nesse momento, foi dada a Moisés uma palavra, olha, o mundo, a amargura do mundo, a cura da alma, a cura para o mundo, só pode vir de uma forma. Jesus, que é a árvore da vida, ele vai ter que ser cortado, ferido, porque aquela árvore que Moisés teve que cortar, antes de cortar, ele teve que ferir. E todo mundo sabe que quando você vai e coloca o machado, você desce o machado num tronco, numa árvore, a árvore ferida, ela escorre um líquido, é a seiva. E ali estava falando da obra de cruz, quando Jesus, quando Jesus, a árvore da vida, teve que ser ferida, teve que ser tirado do seu ambiente natural. O ambiente natural de Jesus é a perfeição, era o céu. O ambiente natural da árvore da vida era o Éden. Mas Jesus, ele aceitou o plano de salvação, de sair do lugar perfeito, do paraíso, e vir para a terra. E como aquela árvore que Moisés feriu e tirou do seu ambiente natural, aquela árvore ainda escorrendo seiva, ela entrou naquela água amarga e curou aquela água. E por que aquelas águas foram curadas, as águas de Mara? Toda uma geração de guerreiros bebeu daquela água. Caleb bebeu daquela água, Josué, Miriam, homens em Bezalel, homens e mulheres que se tornaram os valentes daquela geração e precisavam ser curados. Então a árvore da vida, você vai vendo, revelação após revelação, você vai vendo na Bíblia, Deus mostrando. E o que dizer então da cruz? Quando o tronco, Jesus, ele foi pendurado, ele foi num madeiro. A cruz era um tronco. Então falando, olha, ele é a própria árvore da vida, mas da morte virá a vida. Aquele tronco, para ele servir de cruz, ele precisou ser morto. Mas em cima deste ser arrancado, ser morto, mas sobre esse tronco morto, aquele que é a árvore da vida vai morrer, mas ele vai ressuscitar, ele vai viver e ele vai trazer de volta todo o plano de Bereshit, todo o plano de Gênesis, ele vai trazer o resgate para que se cumpra a vontade de Deus. Por isso eu digo para você, quando nós chegamos diante da cruz do Calvário, todo o plano que um dia, o que você viu aqui em Gênesis, tudo aquilo que se tornou um dia caos na sua vida, eu digo que você pode aplicar isso e você declarar, aquele que é a árvore da vida, hoje eu coloco o meu caos diante do Senhor e eu sei que o Senhor pode colocar a ordem, resgatar o plano original para minha vida. Eu quero viver o plano original para minha vida. É isso que nós aprendemos conforme a gente vai caminhando pelo livro de Gênesis. Esse é o plano da redenção. E aí, será que a gente para por aí? Será que a árvore da vida, Deus só fala da árvore nesse momento? Não, quando a gente chega em Êxodo e Deus fala para levantar um tabernáculo, porque a vontade dele é andar com um homem. Ele falou para Moisés, eu quero andar com um homem, mas eu quero que você construa um tabernáculo para que eu ande, a minha glória ande com um homem. E aí ele foi instruído a fazer o tabernáculo. E para fazer o tabernáculo, Moisés ele teve que também, árvores tiveram que ser cortadas, árvores que davam no deserto,
que é a acácia. E essas árvores foram cortadas. E essas árvores, elas foram revestidas de ouro, elas foram totalmente ali, você já não enxergava mais a acácia nelas, e é isso que Jesus veio trazer. Nós não somos a árvore da vida, não somos. Ele é a árvore da vida. Mas ele veio aqui, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas não esqueça que por causa do pecado, nós nos tornamos como espinheiros, como a parábola que Deus deu para Jotão, lá em Juízes, capítulo 9, quando ele fala que as árvores, foi dada às árvores a opção de reinar, e as árvores não quiseram abrir mão da sua essência. Por exemplo, está escrito que a oliveira não quis abrir mão, não, eu não quero poder, eu quero o óleo, eu não vou abrir mão do óleo. E a videira falou, não, eu não abro mão do vinho, eu quero a minha essência. Mas o espinheiro, que não tinha nada, não tinha uma essência, ele diz, não, eu quero reinar sobre o homem, eu quero reinar. E aí vê o caráter das trevas, os traços das trevas no homem. Nós precisamos arrancar esses traços que vêm impregnados por causa da natureza pecaminosa, que é o orgulho, que é a vaidade, que é a mentira, que é a inveja, que é a ira. Todos esses traços precisam ser tirados. E voltando lá à acácia, o plano de redenção, a árvore da vida, a árvore perfeita, a acácia tem tudo menos perfeita. Ela é cheia de nódulo, é uma madeira que precisa ser trabalhada, precisa ser lixada, ela precisa ser trabalhada para depois receber o ouro. E a árvore da vida faz isso na nossa vida. Ele trabalha em nós, o Espírito Santo de Deus trabalha, lixa, tira os nódulos para que a gente possa, assim como Adão recebeu o sopro, assim como os discípulos receberam o sopro, assim como as madeiras do tabernáculo receberam ouro e puderam ficar em pé no meio do deserto e receber a glória de Deus, assim também a gente. E esse é o plano do resgate que nós temos através da árvore da vida, entendendo quem é a árvore da vida na nossa vida. Já que a gente está falando de árvore, para fechar essa aula, eu quero falar uma curiosidade para você, algo que quando Jesus fala de oliveira, quando ele fala do enxerto da oliveira. Isso, já que a gente está no assunto de árvore, vai ficar como curiosidade para você. Quando Jesus fala em Romanos capítulo 11, é falado de oliveira brava, de oliveira real, foi feita em Israel. O cultivo é algo muito sério. Uma terra que tem pouca terra, uma terra que precisa de tantos cuidados para que ela seja produtiva. Eles conseguem algo fantástico, fenomenal ali em Israel. Mas quando você fala de árvore e oliveira, é o que é mais importante lá em Israel. Em Israel existe o seguinte, a oliveira real e a oliveira brava. A oliveira real é uma oliveira que é de olivas de altíssima qualidade, mas quando ela vai ficando velha, ela vai dando pouco, já diminui a sua produção. Agora, a oliveira brava, ela é uma oliveira nova, mas ela pode ser uma oliveira nova. A oliveira brava é uma oliveira que ela tem uma característica, ela dá muita oliva, muita, mas não é de tanta qualidade quanto a oliveira real. E eles descobriram que se fizesse um enxerto da oliveira, ferisse a oliveira real e colocasse um enxerto da oliveira brava, que desse enxerto, ela teria essas duas características. Ela teria essa oliveira enxertada, ela teria a característica da oliveira real de dar frutos nobres, porém com a característica da oliveira brava, que é dar muito fruto, produzir muito fruto. E aí nós temos o que aconteceu através de Jesus, o que aconteceu entre gentios e judeus. Quando você olha para os judeus, um povo... Por que eu falei dessa curiosidade? Sabe por quê? Porque você está olhando para o Pentateuco e a fidelidade de um povo que manteve a Bíblia acesa, a palavra acesa no seu coração, geração após geração, e por isso nós conseguimos chegar com ela escrita, por causa da fidelidade da tradição oral, que foi passando de geração a geração. Não há sombra de dúvida da fidelidade de um povo que ama Deus e não tem vergonha. Se você passou pelo Holocausto e não tinha vergonha e nem medo de fazer o Shabat, ou de colocar o seu talite, ou de orar num momento mais terrível de perseguição a eles. Eles são a oliveira real, porque eles têm a fidelidade, corre no sangue da veia deles. Mas com o passar do tempo, Jesus mesmo disse, veio a dureza do coração e a cegueira, e chegou o tempo dos gentios. E Deus olhou para os gentios, e Deus teve misericórdia de nós gentios. E ele resolveu fazer essa mistura, porque o fôlego de pessoas, como quando você olha para a igreja primitiva, quando você vê o fôlego de um Cornélio, ou de outras pessoas que foram se convertendo, de homens que não eram judeus, gentios que se converteram. Então, essa velocidade, esse fôlego, essa força, misturado junto com os judeus, esse enxerto, essa unidade. Por que eu estou falando também? Você aprendeu a palavra Yahid e Errad. Por isso, não podemos desprezar a nação de Israel, não podemos esquecer nem deixarmos de ser gratos, porque foi através desse enxerto o que chegou até nós, e a misericórdia de Deus, a salvação chegando até nós, é isso que traz essa oliveira, essa força e esse fruto nobre. E eu digo que nós estamos chegando em dias que nós temos notícias de muitos judeus se convertendo, e esse é um cumprimento de uma profecia. A oliveira real realmente esse enxerto da oliveira real com a oliveira brava, é o povo gentil e o povo judeu, um único povo que adora a Deus. Amém? Então, nós vamos continuar na próxima aula.